Olá, minha gente, um grande abraço. Obrigado por a gente se encontrar, né? Toda quarta-feira, fora as repetições, né? Fora as reprises. Você aí, eu aqui, batendo papo, conversando sobre o nosso Baixada em Foco, programa que fala de tudo um pouco. Pessoal, hoje eu vou começar com um tema relativamente sério, porque eu acho que quando o pessoal fala assim, Ari, eu estou com um problema, eu pergunto para essa pessoa, você está doente? Para mim, você pode não concordar, eu admiro, tá? Para mim, problema é doença, tá? Fora isso, você empurra daqui, puxa de cá, empurra para lá, faz alguma coisa, você consegue. Agora, doença é uma coisa que não tem como empurrar. Você tem que ir ao médico, tem que ir ao pronto-socorro, tem que ir aonde você tem que se socorrer para ser tratado. Doença não dá para empurrar. E é por isso que, prazerosamente, nós estamos recebendo o doutor Bruno Pompeu Marques. Ele é generalista, é clínico geral. Só para os senhores terem uma ideia, o doutor Bruno chegou aqui uns 30, 40 minutos antes, né? Daqui a pouco eu procuro o doutor Bruno. Cadê o doutor Bruno? Olha, como é que tá? A urina tá branca? Olha, fala para ela beber mais água. Não, olha, então medicamento. É um médico preocupado, já ficou claro e evidente. O maior tempo que o doutor Bruno esteve aqui com a gente fora do ar, ele estava dando atenção a seus pacientes. Doutor Bruno, eu quero agradecer penhoradamente a sua presença aqui no programa Baixada em Foco, nos estúdios da NET. E o doutor Bruno escolheu um tema, quando eu vi o tema assim, eu já falei isso para ele, eu tremi na base. O tema que ele escolheu vai falar de muita coisa. Ah, pessoal, bem rapidinho. Eu quero a sua participação. É importante. Se você tem alguma dúvida em termos de medicina, doença, sinto isso, lógico que não vai ser uma consulta, né? Não dá para ser uma consulta. E a televisão não chegou ainda naquele ponto que ela põe a mão assim, aí toca no seu pescoço, olha o seu joelho, ainda não chegou nisso, né? Mas vai dar para ele falar alguma coisa com certeza. Tema que o doutor Bruno escolheu, atendimento SUS nas unidades básicas de saúde. O que fazer para melhorar? Você acha que tá bom? Não? Então, liga para cá. Nosso e-mail já está aqui, ó. Está aqui. Achei o nosso e-mail aqui, ó. Está aqui embaixo. Você já vai fazendo as suas perguntas. Agora, para valer, doutor Bruno, obrigado. Um grande abraço por estar aqui. Porque toda vez, doutor Bruno, que o telespectador ele sai aprendendo alguma coisa a mais. E eu saio satisfeito. Que bom. Ari, é uma honra estar aqui com você no seu programa, com o seu público que tanto te elogia, a gente está sempre... É tudo amigo, doutor? Vendo. É tudo amigo. Tudo amigo, então ó, me elogia e tal. Então, Ari, eu fico honrado aqui de fazer uma conversa bem informal, né, para a gente dar uma orientação. Esse negócio de atender SUS nas UBSs, precisa deixar claro uma coisa. Pela Constituição, pelas regras do SUS, cada UBS, que aqui na Baixada a gente chama de policlínica. Isso. Cada policlínica, cada UBS tem o seu contingente, do seu bairro, da sua área. Então, as UBSs têm obrigação, o dever, a honradez de tomar conta dos seus munícipes. Geralmente, no Guilherme Álvaro, alguém pergunta, olha, eu sou da Praia Grande, eu posso ser atendido em tal policlínica? Olha, o correto é você estabelecer um vínculo com a policlínica, com a UBS do seu bairro, para estabelecer um vínculo com a enfermagem, com a diretora, com o médico que está te assistindo, com o pediatra dos seus filhos, com o ginecologista da sua mulher. Então, existe o SUS veio para ficar. Por quê? Porque 30 milhões de brasileiros têm convênio, alguma forma de convênio. A maioria são convênios modestos. 70% da massa de brasileiro, SUS. Doutor, deixa eu interromper, mas apesar disso,
Lógico que ele não vai querer usar, mas esses 30% que tem convênios também tem direito ao SUS. Claro, claro que tem. Eventualmente, eu, por algum motivo, eu uso o SUS. Eventualmente, eu posso abrir mão, eu tenho o direito. Não é porque eu pago o plano de saúde que eu estou isento do uso não, estou proibido de usar o SUS. Não, o SUS veio para ficar, é um modelo muito interessante, muito bom, muito consistente. Então depende de gerenciamento, depende de verba, uma boa distribuição, depende da formação dos médicos, dos paramédicos, do administrativo, em querer atender bem. Ari, é o seguinte, você é da área de saúde. Para trabalhar na área de saúde precisa gostar de gente. É isso. Porque a matéria é gente, né? Porque a matéria é gente, precisa conversar, sentir. E o cheiro da massa é diferente, né? É diferente. Quando você pega um padrão socioeconômico, é diferente, sabe? Então precisa gostar de atender gente com muito problema. O brasileiro é um povo com muita doença. Eu também noto isso daí, porque quando a gente vai uma vez ou outra à farmácia, elas estão sempre lotadas. Sim. Né? Doutor Lubino, eu vou fazer duas perguntas e uma o senhor pode escolher qual queira responder primeiro. Nós aqui da costa da Mata Atlântica, ex-Baixada Santista, a população está envelhecendo, o pessoal de São Paulo que se aposenta corre para cá por causa das praias, do interior, etc. e tal. Essa é uma. A outra, por que o médico hoje em dia, com exceção de alguns, me perdoem os médicos, tá? Com exceção de alguns, primeiro ele fica difícil ele ouvir. Você fala assim, doutor, eu queria falar que dói. Dói, opa, doeu, tal, e de aí em diante. Tá. A população brasileira envelheceu, principalmente aqui na Baixada. Como você disse, o pessoal de São Paulo desce porque é mais quente, é menos frio. Então, você tem uma ideia, Ari? Na época dos egípcios, a média de vida era em torno de 22 anos. Nossa, que vida longa! Passado alguns séculos, em 1500, na Idade Média, subiu para 27 anos. 27 anos. No começo do século passado, em 1900, mais ou menos, a expectativa de vida já tinha subido para 47, 52 anos. Hoje, a expectativa de vida para uma classe B e C já sobe para quase 80. Então, nós envelhecemos. A população aumentou, a faixa de pessoas idosas aumentou muito. Deu tempo de aparecer doenças como Alzheimer, câncer. Antes não tinha, né? Não tinha, né? Não tinha, porque morria-se jovem. Sem ter a doença. Eu me lembro que quando o meu avô fez 50, 60 anos, nós choramos de tristeza. Estava muito velho. Pô, 60 vou fazer eu daqui a um ano e pouco. Então, mudou-se. Então, deu-se tempo para aparecer os tumores. O progresso mudou a vida das pessoas. As pessoas passaram a fumar de 1500 para cá, poluição de carro, poluição de indústria, o mundo mudou, sedentarismo. Então, a sociedade está numa metamorfose nas suas doenças e a medicina tenta acompanhar essa mudança. Até 10 anos atrás, o Cazuza tinha morrido de HIV. Hoje, se ele se tratar adequadamente, ele não vai morrer. Hepatite B, hepatite C, era um problema grave. Hoje já está amenizando. Tuberculose é plenamente controlável. Quem controla não é consultório particular, é o SUS que controla. Morria-se de diarreia, né? Criança, não sei, Sim, né? sim, a mortalidade infantil por diarreia, por bactérias, salmonella, Escherichia coli e tal. Com saneamento básico, isso foi se extinguindo. Técnicas de higienização de alimentos, de água, tudo. Então, a sociedade precisa progredir nessas doenças que são fáceis de tratar. E o médico? Aquele que a gente chega lá, né, que
Eu não sei, doutor, eu acho que tudo na vida, antes do doutor chegar aqui, né, eu pesquisei o que ele faz, o que ele não faz, quanto tempo ele já atende, etc. e tal. Então, é uma anamnese. Antigamente eu vi os médicos fazerem anamnese. Hoje em dia, como eu falei, eu sei que eu estou exagerando, doutor. Chegou lá e falou assim, o que você tem? Estou com dor. Dor, né? Não está fazendo falta a anamnese? O mundo mudou, né? A tecnologia força os médicos a solicitar exames e tal. E o mais importante, o mais básico, Ari, e o telespectador, é estabelecer vínculo com o médico, conversar com o médico. Olha, o senhor emagreceu? Emagreci. O senhor perdeu o apetite? Perdi o apetite. Porque pode emagrecer comendo bastante, já é outro caminho. Insônia, né? Então, numa boa parte dos diagnósticos, a gente já acerta só na conversa, só na anamnese. Entendeu? E é um erro o paciente achar que ele está saindo com um pedido de exames extenso, com vários exames de imagem, que ele foi bem atendido. Ele está enganado. O paciente está saindo, ele pensa que foi bem atendido, mas não. Um bom atendimento, anamnese, exame físico, exame clínico. O médico, então, pelo seu raciocínio clínico, ele pede os exames que entra naquele rol para se fazer o diagnóstico que ele supõe que esteja, que o paciente seja, e não pedir, ó, eu vou pedir tudo para ver se tem alguma coisa. Então, não, sai muito caro, o SUS não aguenta, convênio não aguenta. Então, pelo que o senhor está falando, doutor, na realidade, deduzo eu, se eu estiver errado na hora, me corrija por gentileza, doutor Bruno, um bom atendimento é aquele em que o médico pratica o exame e pede o raio-x, a ultrassonografia, aqueles que são necessários. Sim. Isso seria um Ari, bom atendimento. Eu posso falar agora porque eu tenho 33 anos de formar, então agora eu posso falar com muita tranquilidade. Precisa estabelecer vínculo com o paciente. Precisa. Eu tenho pacientes no serviço público de 20 e poucos anos. O paciente entra pelo andar, pela fisionomia, a gente já sabe que tem coisa errada aqui. As coisas não estão indo bem. Um prontuário desse paciente, preenchido pelo mesmo médico, bem preenchido, porque o CRM, o Conselho Federal de Medicina, manda que se escreva tudo. A defesa do médico é o prontuário. Sim. Então, um prontuário bem preenchido, completo, com exames pertinentes àquelas situações, estabelecendo um vínculo com o paciente, as coisas ficam mais fáceis. E também, culpa também do paciente. Então, ele vai no outro. Então, ninguém conhece ninguém, não tem ficha, não se segue nada. Então, o paciente tem que acreditar, os médicos que estão começando precisam acreditar que um prontuário, que a defesa do médico, também é a defesa dele, né? É a vida dele, é a segurança dele. Doutor Bruno, foi para o senhor tocar nesse assunto. Recentemente eu li uma notícia que os médicos, né, Conselho Regional de Medicina, tal qual a OAB, Advogados do Brasil, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, os profissionais formados agora terão também que prestar uma provinha. O senhor concorda, discorda? O que o senhor pensa sobre isso? Ari, eu tenho convicção que o médico, ele tem que pôr a mão no doente, ele tem que conversar com o paciente e saber examinar, precisa saber clínica, precisa saber propedêutica, precisa saber percutir, palpar abdômen. Não basta ele depositar toda a confiança num ultrassom achando que ele vai fazer um diagnóstico de apendicite. Ele perde o doente se esvai, porque é um contexto, é a história, é o exame físico, é a mão do médico pegando detalhes na palpação do abdômen, estabelecendo vínculo, volta amanhã que eu quero palpar esse abdômen. Então, o contexto não é o exame que faz diagnóstico, um ultrassom. Esses exames são dependentes do médico que está fazendo. Entendeu, Ari? Entendi, o que executa, né? Que executa o exame, né? Que está executando. Então,
precisa ter um bom parteiro, um bom obstetra, ele usa o toque, a palpação, a ausculta como parâmetros de segurança para ele, para a gestante e para o concepto. O doutor Bruno está me fazendo lembrar, né? Tô falando aqui dos pessoal aí que tem cabelinho branco que nem eu, aqui, 40, Marcelo 50, até 60 aninhos, Marcelo, um médico de família. Aquele médico de família, doutor Bruno, ele era o conselheiro, ele era um médico, mas ele era o conselheiro. Doutor, por exemplo, doutor Bruno, olha, eu estou sentindo uma dor assim, assado. Ele que indicava aquela especialidade. Faz falta o médico de família? Faz falta. Mas é assim, anteontem à noite eu fui ver uma senhora em casa. O senhor ainda vai ver pessoas em casa? Pelo que eu sei, de uma maneira geral, o médico hoje não sai, não. Tem mais uns 3 clínicos aqui em Santos que ainda fazem isso. Ainda fazem? Fazem isso. Então tal. E olha, são mais velhos e são persistentes. São clínicos de nome e que labutam no dia a dia. Então, eu fui ver, ele pediu-me para que eu fosse ver a mãe, vi a mãe, tal, vi tudo, falou, olha, é um diabetes com Alzheimer, é uma situação grave, avançada, tal. Não enxergo mais além disso que esse diabetes e que esse Alzheimer. Eu acho que o endócrino está prescrevendo está perfeitamente correto e o que a orientação que o neurologista está dando, suporte com medicamentos de alto custo, tal, está perfeito. Olha, você pode dormir tranquilo. O ideal está sendo feito, o melhor está sendo feito para sua mãe. Eventualmente, Ari, algum paciente com febre, com quadros arrastados, 2 meses de febre, emagrecimento, de vasculho doente e não acha nada. Eu me louvo de chamar 2, 3 clínicos, 2, 3 especialistas para me ajudar. Eu não quero louro para mim, eu quero a vida do paciente. É isso, entendeu? Eu quero dividir e quero amealhar conhecimento com quem sabe mais. Doutor Bruno, eu confesso que eu tenho uma dúvida, e essa dúvida deve ser do amigo e amiga telespectadora, mas é minha também. Com o avanço da medicina, com as especialidades, eu vejo que não resta dúvida nenhuma, por exemplo, que o neurologista ele é obrigado a saber muito mais do que um clínico, né? Porque é da área dele. Mas eu também já vi situações complicadas, doutor Bruno, que a pessoa vai no neurologista, vai no otorrinolaringologista, ela vai num monte de especialidades, ela começa a ficar cansada. É por isso que eu toquei no médico generalista, que um só cuidaria de tudo. Isso hoje é quase que impossível. Eu acho que não é impossível, porque teoricamente as policlínicas, as UBSs, comportam clínicos bem treinados, com boa formação, com curso de reciclagem, né? Eu vou sair um pouco, depois a gente volta. A Prefeitura de Santos fez um curso de reciclagem para clínico, para generalista, em geriatria. Eu fiz esse curso. O Alberto Macedo Soares, um geriatra aqui da nossa região, da nossa cidade, foi quem montou toda a estrutura maravilhosa, fizemos o curso. Outrora, houve um treinamento aí para tuberculose, para a gente reciclar em tuberculose. Uns dois pneumologistas de Santos nos treinaram para tuberculose. Por quê? Porque a tuberculose ela está descentralizada. O atendimento é feito em UBS, nas policlínicas. Então a gente tem que saber febre, emagrecimento, né? Aquele tipo longilíneo que está com suor à noite, com escarro com sangue, possa ser uma tuberculose. Eu estou dando risada que o senhor puxou o tema, as perguntas estão chegando aqui, doutor Bruno. Estão chegando. Se eu souber. Nós estamos aqui faltando 5, né? Tá, ok. Vamos lá. O Walter, obrigado, Walter, ter ligado. Doutor Bruno, o que os médicos podem fazer para melhorar o SUS que ninguém mais confia?
O médico tem uma função importante na sociedade. Além de curar, ele tem que promover saúde. O médico deve questionar o seu secretário, o médico deve questionar o paciente, o médico deve participar do Conselho Municipal de Saúde. Você sabe que médico político é muito comum, né? Historicamente, né? Um bom político formado, médico, ele pode, na esfera municipal, estadual e federal, contribuir muito para o SUS. Sim. Isso é histórico aqui no nosso país, viu? De 1930 para cá, grandes personagens médicos fizeram um avanço, contribuíram para um avanço do SUS. Então, o Walter, o médico pode, se ele tiver formação, se ele tiver índole, se ele tiver essa proposta, se ele tiver altruísmo, ele pode contribuir, como eu e um grupo do Guilherme Álvaro, nós contribuímos no nosso dia a dia. Doutor Bruno, tema atual. Tema atual. Dengue. Dengue. A pessoa que contrai dengue, o que ela deve fazer? O que ela não deve fazer? A dengue está aí, infelizmente, em evidência, né? Sim. Não conseguimos eliminar a dengue. Historicamente, a dengue... Não evitar, porque evitar não compete aos médicos, né? Historicamente, quando a dengue se estabelece numa região, ela não mais vai embora. Ah, é? Não vai mais nem aquelas providências, caixa d'água... Você pode tomar, mas... Nós conhecemos a nossa cultura, o nosso povo, né? Hoje eu estava descendo a serra, é sujeira, é saco, é plástico, é garrafa para tudo quanto é lugar. Nós não temos uma cultura, né, que estabeleça aí normas efetivas. Então, a população precisa prestar atenção nisso. Olha, o que eu falo, toda vez que eu saio daqui, aprendendo alguma coisa, essa todo mundo falou para mim, é novidade. Então, quando instala, né? Eu quero agradecer a presença do seu... O e-mail, seu Ademário. Doutor Bruno, estou aprendendo muito com o senhor. Pode entregar aqui, porque o tempo... Quem é esse Ademário? É o nosso... Ele deu o sobrenome? Não. Seu Ademário. É seu Ademário. Seu Ademário é nosso ouvinte número... Eu conheço um Ademário. Daqui a pouco ele vai passar o sobrenome. Tá bom. Ok. Doutor Bruno, estou aprendendo muito com o senhor. Eu quero dar um tempo para o doutor Ademário. Bruno. Eu quero dar um tempo para o doutor Bruno. Fernanda, não seria melhor o investimento das prefeituras nas unidades básicas de saúde a fim de diminuir a procura pelo pronto atendimento? Aumentar. Sim, claro, claro. E não qualquer febre vai para o pronto-socorro. O gargalo lá extravanca e o médico que está no plantão sofre, né? Um abraço para a Maria Ângela, um abraço do doutor Bruno, que estão gostando do programa, já estão me avisando assim, Bruno. Doutor Bruno. Um minuto. O Rodrigo, o Coritiano, boa noite, Ari, doutor Bruno, programa nota 10. Eu tenho também o senhor Noel, seu Noel, boa noite, um abraço para todos a equipe. A dona Undina, boa noite para o Ari e para o doutor Bruno. Doutor Bruno, é como eu lhe falei, quando eu saio daqui, já aprendi o negócio da dengue, né? Eu saio alegre, feliz e satisfeito, mas tudo isso, o aprendizado que o senhor está dando para todos nós. Muito obrigado pela sua presença, volte sempre que for convidado, hein, doutor Bruno? Ari, eu fico honrado, muito obrigado pela audiência, pelo seu carinho e pela equipe de nos receber de braços abertos. Estou sempre à disposição aí, na medida do possível, viu? Contribuindo com a saúde aqui na Baixada Santista. Muito obrigado. Somos nós que agradecemos, doutor Bruno. Um grande abraço. Obrigado. Você vai assistir agora o VT do filme Colegas, feito pela equipe de Americana. Eu conto com você daqui a pouquinho. Para a gente fazer o programa juntos. Até já, gente. Vamos pro VT, moçada? Pode soltar. Olá, confira agora a pré-estreia do filme Colegas, do diretor Marcelo Galvão, aqui na Mostra de Cinema de Paulínia. E ao meu lado aqui eu converso com o Marcelo Galvão, ele que é diretor do filme. Marcelo, você se inspirou no teu tio para fazer todo esse filme. Conta pra gente como foi esse processo. Eu fui criado com meu tio, ele tinha Down, né, porque ele faleceu ano passado.
Era um momento inesquecível para mim, assim, todas as vezes que ele passava férias na minha casa eram sempre gostosas, era sempre para cima, sempre alegre, e é isso que eu quis passar, quis escrever um filme alegre, um filme para cima, um filme que não falasse do down, mas que falasse do jeito que eles são mesmo, eles são francos, eles são sinceros, eles são alegres, eles são para cima, e aí eu resolvi escrever sobre isso. Na verdade o filme não é para mostrar, para falar de síndrome de Down, é para mostrar 3 atores que têm Down, contracenando com outros atores, fazendo um filme. Eu acho que aí é a maior inclusão social, né? Você mostrar que eles são capazes de atuar, de fazer um filme belíssimo, de as pessoas se emocionarem, rirem, chorarem. Eu acho que isso é um pouco de quebrar o preconceito, mas quebrar o preconceito a gente nunca vai quebrar. Ariel, como foi participar nesse filme Colegas junto com a tua esposa? Olha, primeiro eu fiquei muito contente por ter essa oportunidade de trabalhar com minha esposa. Eu, como já disse, já fiz vários trabalhos para TV, e um dos trabalhos é esse filme maravilhoso que passou aqui. Espero que faça bastante sucesso. E conta pra gente, como foi participar, ficar 4 meses longe de casa, que vocês passaram em Paulínia, Rio de Janeiro, Argentina, como foi? Olha, na verdade eu gostei muito da viagem. O diretor teve muita paciência comigo. E espero que esse aí é o fruto do meu trabalho. Atuar nesse filme Colegas foi o maior sonho da minha vida. Adorei fazer esse filme, foi muito sucesso, estou muito feliz, estou muito emocionada. E eu agradeço pelo convite do diretor Marcelo Galvão, que me chamou para fazer esse filme, estou muito emocionada. Aqui ao meu lado, um dos maiores comunicadores da televisão brasileira e que também atuou aqui no filme Colegas. Otávio, como foi participar desse projeto lindo? Bom, eu disse agora aqui, eu quando era criancinha, 6 anos, minha mãe ajudava as casas André Luiz em Guarulhos, e ela sempre me levava, porque ela ela ajudava à tarde e não tinha com quem me deixar. Então eu convivi durante muito tempo com garotos e meninas com síndrome de Down, e para mim eram pessoas que são pessoas normais, são especiais e normais. Então quando eu recebi esse convite, eu fiquei apaixonado. E o mais interessante é que eu tive a oportunidade, tenho amigos na NET, e levei o projeto para a NET. Eu fui o link entre a NET e o Marcelo Galvão, e imediatamente a diretoria achou o projeto fantástico e foi aprovado, e hoje a NET participa desse projeto, que é um projeto de inclusão, e a gente fica muito contente. Quem sabe, de repente, a gente coloca o filme no canal de vocês aí, né? Um dos maiores atores da televisão brasileira e também do teatro ao meu lado, Lima Duarte. Lima, você que participou aqui do filme Colegas, qual é o sentimento e qual a experiência, a lição aprendida? Bom, cada filme que a gente faz tem 1000 lições, né? Esse especialmente é uma lição de vida mesmo, né? Foi muito gratificante para mim, assim que eu recebi o roteiro. É uma participação, do ponto de vista profissional, não significa nada, né? Uma participação muito pequenininha. Tem, do ponto de vista da interpretação, uma pequena ideia que eu coloquei e não chegou a ser desenvolvida. Ele toma conta de um asilo de crianças, digamos assim, com síndrome de Down, que são absolutamente maravilhosos, sem atitudes fáceis, sem demagogia barata. Eles são maravilhosos. Faz assim com revólver, chama ele com revólver. Isso. A comédia, estrelada por 3 portadores de síndrome de Down, conta com o apoio cultural da empresa NET.